Você está cansado da vida que tem? Ano após ano, você tem sofrido por causa de problemas velhos que têm carregado a vida toda. É o casamento que esfriou e está por um fio. São brigas antigas na família que têm gerado separação. E os mesmos fracassos na vida profissional. A verdade é que você não tem nenhuma novidade boa para contar, a não ser os seus velhos problemas. Mas o que fazer para mudar isso? Não basta apenas estar cansado de sofrer. Para que haja mudança, é necessário tomar atitude. Eis que faço novas todas as coisas. Quando nos aliamos a Deus, tudo se faz novo. Há novas oportunidades de trabalho, novos contratos, um novo casamento e uma nova família. Por isso, neste sábado, iremos nos aliar a Deus. Estaremos clamando em jejum para que todos os que estão cansados de carregar uma vida velha venham a andar em novidade de vida. Meu nome é Cláudia, eu sou advogada. Eu ouvia falar da Igreja Universal e eu tinha muito receio, muita bronca da Igreja Universal, porque a gente recebia informação de que era uma seita. A primeira informação que eu tinha era da televisão, né? De que o Bispo Macedo, ele era um enganador, ele era ladrão, de que ele aliciava as pessoas para tomar dinheiro. A investigação estabeleceu que o fiéis da Igreja Universal... Mas, ao mesmo tempo, fazer uma pergunta para mim, né? Como que ninguém faz nada? Quem tem poder? Nós, por exemplo, somos da área jurídica, eu nunca recebi uma consulta de pessoas reclamando da Igreja Universal, né? E os ministérios públicos, os pastores, por que não se unem para ir até uma representação criminal, para averiguação de estelionato, para iniciar alguma coisa fundamentada para impedir que ele continue com as práticas de estelionato, com as práticas de charlatanismo dele, né? Me questionava muitas vezes realmente por que não acontecia isso, qual era a força dele, no que ele era tão forte que, se ele era tão estelionatário, tão bandido como diziam, por que não conseguiam pegar ele? O que ele fazia que o Ministério Público, que a OAB, que os órgãos de proteção da justiça não iam atrás dele, não conseguiam levar a fim uma ação de estelionato? Quando eu conheci a igreja, eu tinha um casamento falido, literalmente falido. Eu fiz a minha petição de divórcio. Meu marido tinha perdido um negócio, um comércio que ele tinha, ficou com mais de 1,5 milhão de dívidas, com muitas ações trabalhistas, com muitos problemas de cobrança de banco, de fornecedor, um inferno, né? E nós tínhamos muitos problemas de relacionamento, nós brigávamos demais. Eu arremessava coisas nele, jogava as coisas nele, eu tinha zero de paciência com os problemas que nós estávamos enfrentando. E eu resolvi, inclusive, até sair da minha casa. Eu cheguei na igreja no momento que estava tudo perdido, eu não tinha mais nada para perder. Trabalha comigo uma pessoa que é membro da igreja há muitos anos, né? Ela trabalha na minha casa, é minha ajudante, muitas vezes a gente conversa. E o fim de semana que eu saí da minha casa, que eu resolvi ir embora, eu voltei na segunda-feira para pegar minhas coisas e ela estava na minha casa. E ela falou para mim, olha, eu conversei com a sua mãe e eu vi a gravidade que está a situação. Você já pediu o divórcio, o Cícero perdeu o comércio dele, está numa situação muito complicada, eu estou vendo os meninos desesperados, você perdeu o seu escritório. Você não quer ir na igreja comigo? E eu falei para ela, mas vou fazer o que lá? Vai mudar o quê? Ela falou, faz um teste, vai comigo. E eu fui numa sexta-feira com ela. E naquele dia eu ouvi a igreja, eu ouvi o pastor pregar de uma forma tão simples, tão verdadeira, porque eu falei, se ele realmente está enganando, eu vou bater Bíblia com Bíblia. Eu vou pegar minha Bíblia e vou simplesmente ler e ver o que ele está falando. Se ele está falando em contrário, a gente já racha a lenha lá mesmo, já vou discutir com ele, já não vai ser assim. E quando eu tive a experiência de ouvir o pastor pregando e ouvir aquela palavra tão verdadeira, entrou na minha alma. Trouxe para mim uma força, trouxe para mim uma coragem que eu não tinha. Eu estava totalmente decepcionada com a vida, com tudo. Para mim não tinha nada mais de valor, eu só chorava, eu só tinha angústia, eu só tinha sofrimento. E após terminar aquela reunião, ela me levou até o altar. E eu conversei na época com o pastor e ele falou para mim, olha, eu compro a sua briga, vem nas reuniões. E eu fiquei muito surpresa com o evangelho que eu conheci, com a pureza do evangelho, com a verdadeira palavra, muitas vezes, que você não ouve. É tão simples que você fala, mas
era disso que as pessoas estavam falando, descendo, né, todo tipo de comentário pejorativo, todo tipo de palavra negativa. Quando eu comecei a ir nas reuniões, eu comecei a ver que nada disso era verdadeiro, eu fiquei muito triste por ter, durante tanto tempo, acreditado em tudo aquilo, sem nunca ter me certificado de nenhuma informação dessa. Eu nunca parei de estudar, me formei com 22 anos, eu já era advogada. Eu passei no exame de ordem com 22 anos. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu fiz pós-graduação na USP, na Universidade de São Paulo. Eu fiz mestrado em Direitos Fundamentais. Eu fiz especialização em Direito Civil, em Direito Tributário, em Direito do Trabalho. Mas toda a ferramenta de conhecimento jurídico que eu tinha não me tirava da situação em que eu me via muitas vezes. Eu andava em círculo, as coisas não fluíam, não andavam, processo que não desamarrava, a minha vida estava muito amarrada. Ao longo de toda a minha vida profissional, eu tenho segurança para falar que eu li mais de 1000 livros, né? Por tudo que eu estudei de várias áreas de especialização, de vários autores, mas o principal dos livros, o melhor dos livros, foi a Bíblia. Eu tive uma experiência profunda de conhecer Deus pela Bíblia. Com 2 meses que eu estava na igreja, eu já tinha um novo escritório. Hoje eu tenho um escritório especializado em direito previdenciário, direito de família, direito do trabalho. Eu tenho sócios nesse escritório, é um escritório grande. Hoje meu marido também tem a empresa dele recuperada. Muita coisa boa aconteceu no trabalho dele, na empresa dele. Meu casamento foi refeito, eu tenho um novo casamento. Meus filhos têm paz, meus filhos estão bem, graças ao Senhor, graças a Deus, tudo na minha vida foi transformado. Eu acredito que quem tem esse receio da igreja, esse temor, ele tem que vir pelo menos uma vez para ele ouvir e ver, ele constatar, ele bater as informações, sendo ele um especialista médico, um especialista advogado, um especialista engenheiro, qual for a área de formação dele, ele tem que vir para ele ver com os próprios olhos, porque muitas vezes ele está iludido com aquilo que ele ouviu dos outros. Ele nem tem certeza das informações porque ele está naquilo que ele ouviu dos outros. Muda muito quando você vem e vê. Por que esperar tanto, né? Sofrendo, carregando os problemas, como a senhora Cláudia, que sofreu por muitos e muitos anos antes de ceder à voz da fé. Ela poderia ter passado por essas portas aqui há muito tempo e ter alcançado uma vida transformada. Mas muitas pessoas têm vivido assim. Você está acompanhando a partir de agora o programa Última Porta, mostrando para você o que acontece quando as pessoas deixam de lado a dúvida, o medo, a insegurança e usam a fé. E se você precisa de uma resposta, não aguenta mais, não sabe mais o que fazer, neste sábado, essas portas aqui, elas estarão abertas para que a sua vida ela venha a mudar. Inclusive, vamos acompanhar o que tem acontecido todos os sábados aqui na Catedral da Fé. Por que você não consegue resolver os seus problemas? Há certos problemas que não podemos resolver sozinhos. Quando enfrentamos doenças, buscamos a ajuda de um médico. Se temos causas na justiça, recorremos ao advogado. Assim também acontecia nos tempos bíblicos. Moisés deu autoridades para determinadas pessoas resolverem as causas do povo. Porém, aquilo que era difícil recorria-se a Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Neste sábado, levaremos a Deus todas as causas que têm sido difíceis de resolver. Prepare uma carta, contando para Deus os problemas que você não tem conseguido resolver sozinho. Talvez você tenha escrito a carta de divórcio porque não acredita mais no seu casamento. Talvez você já tenha enviado cartas ao seu filho preso com a esperança de que ele vai se comover e mudar, mas nada aconteceu. Talvez a única saída que passa pela sua cabeça é a morte. E você tem se preparado para escrever uma carta de despedida. Mas está na hora de apresentar as suas causas para quem realmente pode solucionar: Deus. Prepare a sua carta
e venha neste sábado apresentá-la em jejum. Clamaremos pela sua causa e Deus enviará a resposta. Meu nome é Salete Torquato. Antes do jejum, eu vivia endividada, né? Já estava uns 3 anos se arrastando, né? Devendo banco, familiar, cartão, né? Eu não conseguia pagar essas contas, né? Acertava um empréstimo, já fazia outro, né? Porque assim, eu comprava e vendia fiado, né? E aí quando chegava o dia de eu assumir os compromissos, eu não tinha aquele dinheiro. Então ia se arrastando. Aí quando eu vim para o jejum, fiquei firme no propósito e fui pagando aos poucos, né? Quando menos eu esperei, eu tinha pago tudo. Meu nome é Salete e eu bati na última porta. Meu nome é Margarida de Souza, tenho 48 anos. Meu nome é Cassiano Luiz de Souza Vieira, tenho 23 anos. Quando eu cheguei na Universal, meu filho, com o tempo, ele caiu no mundo das drogas, um mundo perdido, um mundo que ninguém mais dava nada por ele. E muita gente mandava eu desistir. Aí quando eu comecei a fazer o sábado, o jejum dos impossíveis, eu coloquei toda a minha força no jejum. E eu falei para Deus, Deus, essa voz eu não vou aceitar. De dizer que o meu filho não tem jeito, pode não ter jeito para o homem, mas para Deus tem sim. Então se era a causa impossível, o Senhor é o Deus do impossível, eu quero ver mudança na vida do meu filho. Eu era viciado em maconha, cocaína, lança-perfume, balinha, todo tipo de droga. A única droga que eu não tinha chegado a experimentar foi o crack. E eu saía de casa, às vezes, numa quinta-feira e só voltava numa segunda-feira. Ficava na curtição a noite toda, tinha carro, tinha dinheiro, tinha mulheres, mas dentro de mim havia um vazio, dentro de mim faltava algo em si, faltava algo para preencher aquilo e eu não encontrava de jeito nenhum. E eu tentava por diversas vezes, até mesmo já pensei até em me matar. Por algumas vezes eu tentei tirar minha própria vida pelo fato de não conseguir encontrar a verdadeira felicidade. Continuei lutando, fazendo o jejum da Causas Impossíveis. Tinha noite que eu chegava 2 horas da madrugada em casa e o meu filho não estava. Para mim era um desespero, eu não amanhecia o dia em claro. Tinha dia que eu estava saindo 7 horas da manhã para o jejum, meu filho estava chegando da zoeira. E se eu entrasse na minha casa e não sentisse o cheiro de podre, ali já me dava um desgosto, porque eu sabia que o meu filho não estava ali. E muitas vezes eu fui conhecer o corpo do meu filho morto em muitos lugares. Mas, graças a Deus, quando eu chegava lá, através do jejum, eu lutando, não era o corpo do meu filho. Eu falei para Deus, como eu ouvia muitas vozes dizer para mim desistir, que ele era um caso perdido, eu falei para Deus que não era um caso perdido. Hoje o meu filho é liberto das drogas, liberto dos vícios. Hoje ele não me traz o que ele me trazia antigamente, sofrimento, dor, tristeza. Hoje ele só me traz alegria. Hoje eu sou feliz com o meu filho. Meu nome é Cassiano Luiz. Meu nome é Margarida de Souza. E nós batemos na última porta. Meu nome é Edilson Corrêa da Silva, eu tenho 45 anos. Eu sou tenente-coronel da Aeronáutica. Eu vim de uma família muito pobre, mesmo meu pai com uma 4ª série, eu cheguei a passar num concurso em 13º lugar do Brasil. Só que eu tinha muitos vícios, eu andava em cima de trem, eu usava anabolizante. Eu cheguei a buscar no espiritismo, né? A minha prima, que era da Umbanda, minha mãe buscava por mim. Eu fui da igreja católica, fiz crisma e nada isso dava jeito. Eu cheguei a namorar e a menina botou meu nome no congelador e a minha vida era uma total destruição. Eu chegando aqui, com mais de 200 mil de dívidas, eu acabei com as minhas dívidas. Eu hoje sou um rapaz que eu tenho família, eu amo a minha família e o mais importante de tudo, eu recebi o Espírito Santo. Depois do jejum, hoje eu tenho paz, eu sou uma pessoa mais calma, eu amo a minha família. Antes eu puxava a arma para minha família, hoje eu amo a minha família, eu faço a obra de Deus, eu
levo as pessoas para Deus no trabalho, melhorei no trabalho, em todas as minhas áreas. Meu nome é Edilson Corrêa da Silva e eu bati na última porta. Meu nome é Idália Oliveira, tenho 65 anos. Eu cheguei há algum tempo atrás aqui com depressão, síndrome do pânico, ouvia vozes, ficava trancada em casa direto, ouvia uma voz que falava que eu tinha que ir embora morar embaixo da ponte. Ouvia vozes, angústia, depressão, pavor, medo, ficava trancada em casa todo o tempo, com medo de sair, com medo de tudo. Tudo eu tinha medo, eu tinha pavor. Vim no jejum das causas impossíveis no sábado, me libertei, todas aquelas vozes que eu ouvia saíram. Hoje eu estou liberta, a minha vida está totalmente transformada. Tudo no jejum das causas impossíveis. Meu nome é Idália Oliveira e eu bati na última porta. Você entendeu como tem jeito para o seu problema? Pode ser o pior momento, a pior fase da sua vida, você usando a fé. E quando você chega neste ponto de não saber mais o que fazer, é aí que Deus age. Esse é o melhor momento para você buscar ajuda, pois enquanto você sabe o que fazer, você não depende de Deus. Mas a partir do momento que você se entrega, confia, então é onde as portas elas se abrem e o sobrenatural acontece. É só você ver, acompanhe com atenção o que tem acontecido todos os sábados aqui em Florianópolis. Seu nome? Daniele. Daniele, o que aconteceu depois que você veio aqui no sábado? Então, eu tinha um dinheiro para receber, que ele estava amarrado, né? Já tinha gente recebendo parcelas já bem adiantadas e eu não tinha conseguido receber ainda. E agora ele saiu desse dinheiro. Fazia quanto tempo que estava esse valor travado? Uns 3 meses. 3 meses. Hoje você já apresentou a sua fidelidade e o valor saiu, então? Isso. Tá, graças a Deus. Deus abençoe. Seu nome? É Silvana e Marcos. Silvana e Marcos, né? O que aconteceu aqui no sábado? Agora, no último mês, a gente conseguiu comprar um carro que era o nosso sonho, né? A gente já tinha determinado que queria comprar uma caminhonete. E nós tínhamos um carro pequeno e o nosso sonho sempre foi comprar esse carro, né? E aconteceu. Nós determinamos. Já tinham em mente, então, esse carro? Já. E antes não conseguiam? Não conseguia. E hoje, por causa da pandemia e da dificuldade financeira, né, que tem muita gente que não está conseguindo, muita gente desempregada, não está conseguindo pagar as contas, Deus está honrando tanto a nossa vida financeira quanto a nossa vida pessoal, nosso casamento. Nosso casamento foi restaurado, né, buscando, né, a bênção todo sábado no jejum. Quer dizer, estão prosperando de um tempo para cá. Deus está abençoando vocês, Sim. prosperando. Conseguiram trocar de carro? Conseguimos, graças a Deus. Estamos muito felizes, né? E o casamento tem melhorado cada vez mais? Melhorado. Deus está restaurando a cada dia que passa. Tudo que a gente pede, que a gente foca no jejum, Deus responde. Vocês estão juntos há quanto tempo? Há 14 anos. 14 anos e de um tempo para cá Deus tem abençoado então vocês? Muito. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém, pastor. Seu nome? Salvelino. Seu Salvelino, o que aconteceu vindo aqui no sábado? É que eu tinha meu irmão que estava com um problema de saúde, câncer da próstata. E ele andava passando muito mal, né? E aí as minhas irmãs, porque ele mora no Rio Grande do Sul, as minhas irmãs ligaram que ele estavam marcando a cirurgia porque ele não estava passando bem. Ele estava com câncer? Da próstata, isso. E aí eu peguei, como sempre o meu forte aqui é o jejum mesmo, peguei e fiz um propósito por ele. E aí as minhas irmãs falaram que ele não foi preciso fazer a cirurgia e está muito bem. Foi curado ele? Foi curado. Quer dizer, o diagnóstico do médico era a cirurgia? Era a cirurgia, já estavam preparando tudo para... Minhas irmãs preparando os papéis para ele para marcar a cirurgia e fazer, porque era só cirurgia mesmo para dar jeito nele. Então, eu fiz o propósito por ele
e ele Tá curado lá, tá sorrindo e tudo bem lá com ele. E eu, sobre a pandemia, que o meu trabalho também até parou um pouquinho assim os primeiros dias, a primeira semana, e depois e agora não estou vencendo o trabalho. Amém. Deus abençoe muito o senhor, seu Salvador. Amém. Seu nome? Nadir. Seu Nadir, o que aconteceu vindo aqui aos sábados? A gente decidiu em comprar um apartamento, fomos para um lado, fomos para o outro, e corre aqui, corre ali, e até que enfim surgiu o apartamento que a gente precisava comprar, e todo mobiliadinho, tudo certinho, e fechamos o negócio, inclusive está toda papelada já na mão, com a escritura na mão que o corretor entregou para a gente por esses dias. É seu, o apartamento já está na sua mão. Exatamente, já está pago, que a gente conseguiu comprar à vista. Há quanto tempo o senhor estava tentando comprar um apartamento? Praticamente depois que entrou essa pandemia. Enquanto muitos estão reclamando, para o senhor... Exatamente, trabalho não falta, a gente não faz mais trabalho porque não consegue fazer mais o que a gente faz, né? Graças a Deus, e o jejum que a gente tem feito sempre, tem dado muito certo. Amém. E vai dar muito mais. É isso aí, que Deus abençoe muito o senhor. Amém, tá ligado. Seu nome? Daniel. Daniel, o que aconteceu vindo aqui aos sábados? Então, pastor, foi uma causa na justiça que eu tinha há 2 anos, né? Aí já tivemos duas audiências, nada resolveu. Inclusive, mês passado, eu perguntei pro meu advogado, né? E aí, aconteceu alguma coisa lá? Ele disse assim, não, até agora nada. Devido à pandemia e tal. E semana passada ele me ligou. O rapaz lá quer fazer um acordo contigo, ele te paga tanto. Aí a gente fechou. Estava 2 anos parada essa causa. 2 anos, praticamente perdida, né? Ele falou devido à epidemia que ia arquivar o processo. Mas eu fui lá, não aceitei. Na segunda audiência, na primeira o rapaz não foi. Na segunda ele falou que não fazia acordo de jeito nenhum. Você vindo aqui sábado, lutando, deu certo então? Sim, senhor, fazendo jejum certinho, abrindo jejum, orando aqui na frente. Aconteceu? Aconteceu. Deus te abençoe. Amém. Seu nome? Edgar. Seu Edgar, o que aconteceu vindo aqui sábado? Eu recebi um auxílio do INSS já há mais de 3 anos. E era um dinheiro meu, né? Que eu tinha que receber todos os meses. Aí faz 2 meses que eles cortaram meu benefício. E aí, o que aconteceu? Daí eu não aceitei. Daí eu comecei vindo, eu estava vindo do jejum dos impossíveis. Daí eu determinei que ontem era minha audiência lá no INSS. Ele falou para mim, eu vou te dar um papel aqui. Quando for 9 horas da noite, você liga para nós. Para saber se saiu ou não saiu. Aí quando deu 9 horas da noite, a minha irmã ligou para mim e saiu a causa. A causa saiu? A causa saiu. Eles retornaram o benefício para o senhor? Retornaram o benefício para mim. Agora você vai voltar a ganhar? Eu vou voltar a ganhar. Depois de 2 meses parado, travado, recuperou? Eu recuperei. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Durante a passagem de Jesus na Terra, ele passou por inúmeras cidades. Falou com centenas de pessoas. Conviveu com multidões. Porém, escolheu criteriosamente apenas 12 homens, para revestir-lhes de sua autoridade e poder. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Através da autoridade recebida pelo Senhor Jesus, por onde passavam, curavam, libertavam e levavam à salvação. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Por favor, me ajudem. Por que traz essa criança dentro dessa jaula? Meu filho, ele está possuído por um espírito maligno há anos. E tem ataques que o fazem se bater e se ferir de todas as formas. Eu imploro que eu ajude. Os discípulos mais uma vez usaram sua autoridade, porém foram surpreendidos ao ver que nada mudou na situação daquele menino. O pai, vendo que nada puderam fazer, em desespero ao ver Jesus descendo do monte, correu até ele, levando o seu filho. Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele está possuído por um espírito maligno que o está destruindo. Ele tem ataques, arranja os dentes, ele espuma, ele está definhando.
Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus imediatamente ordenou que trouxessem o menino até ele. Impondo-lhe a mão, ordenou que aquele espírito o deixasse, e o menino ficou liberto. O conflito entre os discípulos continuava, e eles perguntavam a Jesus: por que não podemos expulsá-lo? Eis que Jesus revelou 2 grandes ensinamentos da fé. Qual espírito era aquele e qual era a forma para expulsá-lo? Disse Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Todas essas pessoas entraram aqui. Foi o lugar que elas resolveram os seus problemas. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. E tem mais, os resultados não param, porque se o seu caso é impossível, se o seu problema é de difícil solução, é só você ver o que Deus tem feito todos os sábados neste propósito. Como chama? Ana Paula. Perdoe. Ana Paula. Ô, Ana, qual foi o impossível? O impossível foi que na semana o senhor estava fazendo propósito de 21 dias de orar ao meio-dia, né? E eu já estava com voto também do possuidor. E no momento eu ainda não tinha entrado nada, né? Então, quando o senhor fez a oração do meio-dia na sexta-feira, eu apresentei o voto e o pano de saco, levantei, orei, né? Bebi a água consagrada, tudo. E fui entregar uma cesta de café da manhã, que também não ia render muito. Aí, na volta, eu precisava passar na lotérica para poder retirar um dinheiro. E quando chegou lá, eu falei para a moça, eu quero... Todo mundo faz isso, né? Eu quero ver o saldo primeiro para saber quanto que eu vou retirar. Quando eu vi, bispo, eu olhei assim, eu falei assim, não acredito. Eu falei assim, moça, quanto que tem aí? É isso que tem aí? Ela falou assim, é isso. Eu levantei as mãos na hora, agradeci a Deus, porque era um valor que eu nunca imaginava que ia receber, não tinha previsto para receber, não era, como eu até postei no Instagram, assim que eu recebi. Quer dizer, o impossível aconteceu. Com certeza. Através dessa fé. Através dessa fé. E muito mais tem Deus. Parabéns, muito mais. Como chama? Cassiano. Rosilene. Vem mais um pouquinho para cá, por favor. Quem fala mais? É a senhora. Qual foi o impossível que aconteceu? Um dos impossíveis, né, bispo, que eu tive aqui no jejum coletivo. Uma das bênçãos, que eu já tive várias, e essa foi a última agora. O senhor determinou aqui que no começo, talvez não deu certo, mas ia dar certo no final. E o dia 30 deu tudo certo. O último dia 30 agora. O último dia 30 agora, que antes da pandemia, a gente tem um imóvel alugado, e nós pagamos aluguel há quase 10 anos. E aí a proprietária veio, vou vender o imóvel. Eu falei assim, o meu esposo, né, está amarrado, ela vai vender para nós. E aí veio essa pandemia, essa correria toda, aí parou. Aí quando foi agora, o mês passado, ela falou assim, eu vou vender, mas agora não é 1,5 milhão, agora é 800 mil. E nós fechamos um negócio com ela. Parabéns, parabéns, parabéns. Todas essas pessoas, elas passaram nessas portas aqui. As mesmas portas que sábado agora vão estar abertas. Eu vou estar às 7 horas da manhã. O endereço aqui em Florianópolis, para você que está nos acompanhando de qualquer parte desta cidade, deste estado, ou por este mundo afora, você vai encontrar saída. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, ou então em uma Universal mais perto de você. Neste sábado, procure o jejum das causas impossíveis. Se a sua causa é impossível, juntos nós vamos vencer. Escreva num pedaço de papel o seu problema, ou então traga um objeto que esteja ligado a essa causa. Como você viu nesses últimos testemunhos, tem jeito sim para o seu problema. E quanto maior é o problema, aí sim você precisa recorrer a Deus. Já tentou de tudo? Já perdeu as esperanças? Então é com você que eu estou falando. Eu te espero neste sábado. Deus abençoe e até lá.